Então, todo mundo, oi, seja muito bem-vindo, bem-vinda, tá? E qualquer problema, qualquer pergunta que você queira fazer, estamos aí à disposição, tá bom? Todos sejam bem-vindos. Vamos nos preparar para a nossa página, fazendo aquele silêncio necessário, desligando nossos aparelhos celulares para que eles não nos incomodem, principalmente na hora do passe. Vamos deixar para resolver os nossos problemas depois que a gente se abastecer do Evangelho, se abastecer dessa vibração tão boa, desses amigos que nos recebem com aquele abraço, né? Fortalecendo. A gente sai daqui renovado. E aí, com certeza, mais leves para enfrentarmos os nossos desafios. Catarina vai ler a nossa página. Em seguida, eu farei a prece e logo depois a Leda Lúcia fará o nosso estudo. Bom dia. Do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Caminhos retos. E ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. João, capítulo 21, versículo 6. A vida deveria constituir, por parte de todos nós, rigorosa observância dos sagrados interesses de Deus. Frequentemente, porém, a criatura busca sobrepor-se aos desígnios divinos. Estabelece-se, então, o desequilíbrio, porque ninguém enganará a divina lei. E o homem sofre, compulsoriamente, na tarefa de reparação. Alguns companheiros desesperam-se no bom combate pela perfeição própria e lançam-se num verdadeiro inferno de sombras inferiores. Queixam-se do destino, acusam a sabedoria criadora, gesticulam nos abismos da maldade, esquecendo o capricho e a imprevidência que os fizeram cair. Jesus, no entanto, há quase 20 séculos, exclamou: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Figuradamente, o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos, na escola regeneradora da Terra. A posição de cada qual é o barco. Em cada novo dia, o homem se levanta com a sua rede de interesses. Estaremos lançando a nossa rede para a banda direita? Fundam-se nossos pensamentos e atos sobre a verdadeira justiça? Convém consultar a vida interior, em esforço diário, porque o Cristo, nesse ensinamento, recomendava de modo geral aos seus discípulos: dedicai vossa atenção aos caminhos retos e achareis o necessário. Belíssima página, né, gente? Exatamente. Emmanuel veio nos convidar, né, como pescadores, né, que somos da vida, a lançar a rede para o lado adequado, né, gente? Muito bonita. Então, com esse pensamento, amparados por essa espiritualidade tão amiga, vamos nos unir para a nossa prece inicial, primeiro agradecendo essa grande oportunidade de estarmos todos juntos nesta abençoada casa, para aprendermos um pouquinho mais sobre essas nossas escolhas, nesse nosso dia a dia, nessa nossa vida de relação. Agradecer a Jesus, esse mestre por excelência que nos abraça, que nos fortalece com o seu Evangelho, com as suas abençoadas palavras, mostrando sempre para que nosso caminho reto, né? Para que a gente possa fazer as melhores escolhas. Agradecemos a essa espiritualidade tão amiga, que preparou esse ambiente tão bem, trazendo para os nossos corações a certeza de que não estamos sozinhos, amparando-nos, fortalecendo-nos, para que cada um de nós
possa enfrentar os nossos desafios com segurança, com tranquilidade, com equilíbrio. Que todos nós aqui reunidos possamos vibrar pela nossa amiga Leda Lúcia, que trará aos nossos pensamentos reflexões importantes acerca do tema escolhido, falando sobre Maria de Magdala. Muito obrigada, mestre. Obrigada por todas essas bênçãos que recebemos e que muitas vezes não percebemos o quanto somos amparados, o quanto somos fortalecidos. Sempre agradecidos, rogamos ainda por todos aqueles que não te conhecem, mestre, mas que com certeza não deixam de estar amparados e fortalecidos. E assim, Mestre Jesus, em teu nome, em nome dos benfeitores amigos da Casa de Miguel, de cada um de nós, possamos iniciar a nossa reunião de hoje, agradecendo em especial a Deus, nosso Pai de bondade, o Senhor de nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos passar para a Leda, né? Que ela possa ser envolvida por essa espiritualidade. Tirar daqui, né? Bom dia a todos e a todas. Nossas primeiras palavras são sempre da mais profunda gratidão pela oportunidade do trabalho. E, ao receber o tema, esse tema me trouxe assim, uma profunda alegria e felicidade, que é Maria de Magdala, luz e sombra. Por que eu penso de ser um tema tão importante? Para mim, isso é pessoal, vou chamar de personagem, não estou encontrando agora uma palavra melhor, que mais me toca. Jesus, ele está num tal ponto que ele não é comparado a nada. Então, está lá, nosso guia e modelo. Maria, Mãe Santíssima, ela vem de vários segmentos religiosos e muitos de nós viemos de outras escolhas, né? Então, na Igreja Católica, Maria Santíssima tem um lugar muito especial. Mas por que eu vejo Maria de Magdala como de uma importância absoluta? Porque ela é cada um de nós. Doloroso ouvir isso, né? Porque, como é que nós falamos sempre? A pecadora. E o que é a nossa trajetória, senão erros em busca de acertar? E foi isso que ela fez. Os erros foram feitos, mas foram com extremo esforço consertados. E é isso. Nós, inclusive, que chegamos à casa espírita, nós estamos tendo uma oportunidade extraordinária, porque é uma orientação que parte da razão e do coração. Repare que ele começa aqui, ó. Você precisa compreender e sentir. Então, daí, o trabalho, toda essa questão de Maria de Magdala, ela é importantíssima. Olha, eu não sei se, possivelmente, alguns de vocês aqui já foram avisados, já até assistiram uma série que tem aí, O Escolhido. São umas 3 temporadas. Essa série, ela traz a história de Jesus. Eu já peguei bem lá para frente, então não peguei o nascimento, não. Mas o que esta série tem de interessante? Ela nos traz um Jesus alegre, leve, que abraça, que beija, que compreende. E nos traz os apóstolos iguaizinhos a nós. Brigões, implicantes, invejosos, igualzinho a nós.
Porque às vezes quando a gente pensa num apóstolo, a gente já pensa quando totalmente perfeitos. Não. E ele o escolheu realmente a dedo para que trouxesse cada um características que nós pudéssemos aproveitar, né? E hoje eu trouxe 2 livros que eu sou assim apaixonada. Um deles é, olha só, A Mulher no Evangelho, Heroísmo e Ternura. Esse livro, ele é de Alcione Peixoto, filha do Peixotinho, que é considerado o maior médium de efeitos físicos, tá? Ele quase que virava botando ectoplasma, ele virava uma bola, vamos dizer assim. Era um trabalho impressionante. E ela faz um trabalho extraordinário. Este livro, eu já tenho ele há 25 anos atrás, mais ou menos, quando ele foi lançado, porque eu trabalhava no Lar Anália Franco com uma cunhada dela, e ela levava esses livros para a gente. Gente, esse livro, ele fala de algumas mulheres, mas o que eu quis separar para iniciarmos a nossa reflexão é a primeira fala do livro, preconceito. Reparem que já 25 anos se passaram e vocês vão perceber uma coisa. A mulher, diz a lei, é inferior ao homem em todas as coisas. Ela deve obedecer, não humilhar-se, mas para ser dirigida, pois foi ao homem que Deus deu poder. Olha só isso aí. Emile Morin, em Jesus e as Estruturas do Seu Tempo. Comprava-se uma mulher por dinheiro, contrato e relações sexuais. Compra-se um escravo pagão por dinheiro, contrato e tomada de posse. Há então diferença entre a aquisição de uma mulher e um escravo? Olha só isso. Aí vem, com Jesus surge um novo tempo. Seu evangelho fala-nos de liberdade e de igualdade para todos os seres. Agora veja como a mulher, pela sua sensibilidade, como ela aproveita esses desafios. Foi, contudo, na solidão social, na dor do abandono e da humilhação, na clausura matrimonial, que a condição feminina desenvolveu virtudes, tais quais paciência, humildade, sensibilidade e intuição. Esta última muito valorizada no atual mercado de trabalho. Jesus oferecia o que lhes negava o mundo, governado pelos homens, o respeitou. Gente, nós continuamos em 2024 enfrentando os mesmos desafios. As notícias estão aí todo dia. A grande diferença é que hoje nós botamos a boca no trombone. Nem todas, mas nós já nos sentimos no direito, porque nós somos todos filhos de Deus. Os direitos são iguais, cada um trazendo a sua tarefa, seu trabalho, mas o respeito, é isso que nós precisamos descobrir em nós. E as próprias mulheres precisam fazer dentro delas este trabalho. Agora há pouco, quando esse jogador que acabou sendo Daniel Alves foi condenado, foi preso, você podia ver aí rede social as mulheres, não eram os homens não, criticando a vítima. Eram as mulheres. Porque ainda existe
uma disputa de lugar e de poder, e de ser vista, e de aparecer, quando, na verdade, o que temos a oferecer é o que há de melhor dentro de nós, é a nossa alma transformada, é o nosso trabalho interior, né? E para nós refletirmos sobre Maria de Magdala, gente, esse livro aqui, assim que ela viu o livro, ela disse: isso é maravilhoso. Primícias do Reino, de Divaldo Franco, de Amélia Rodrigues. Amélia Rodrigues, esse espírito, ele tem uma característica muito interessante ao escrever, porque ela consegue escrever de uma tal forma que nós nos transportamos para aquele lugar. É como se nós estivéssemos por lá, passeando, circulando, vendo. Nós não lemos como um mero leitor, mas como um ator no meio daquilo tudo. E olha, ela usa o nome Rede Viva de Magdala. O que é ser Rede Viva? Tornar a viver, redescobrir-se. Porque, gente, é isso que a vida nos propõe. Reencarnar. Aliás, essa partícula, ela é perfeita, porque tudo que é para melhorar, ela aparece. Renovar, reparar, remunerar, reinventar, é ter a oportunidade de fazer as coisas novamente, né? Reencarnar é o maior prêmio que nós temos, é a oportunidade de voltar, voltar e voltar. Olha só, repare ela descrevendo, a emoção desdobrava-se em lágrimas, enquanto sentada à beira do sepulcro aberto na rocha, conjecturava o que acontecera. Aqui é o seguinte, ela começa esse texto já mostrando Maria de Magdala sentada à frente do túmulo de Jesus. Ali ela estava chorando, acabada, né? O que ela iria fazer sem ele? Que era ele que, na verdade, a amparava, a sustentava, a respeitava, a compreendia. Para onde o teriam levado? Porque quando ela chega, não encontra nada, alguém roubou, né? E ela ficou, né? Para onde teriam levado? A inquietação assumia desespero e a dominava. Mas não tenhas medo, porque eu sei que buscas a Jesus que lhe foi crucificado. Ele não está aqui porque ressuscitou. Ela ouve isso. Ela acreditava no Mestre, conforme dissera, que seria ressuscitado. Temia, entretanto, que os judeus houvessem roubado o corpo. Atemorizada, apavorada estava Joana de Cusa, Maria, mãe de Marcos, e outras companheiras, todos assustados, porque o corpo tinha sumido. Pedro e João subiram lá no monte para procurar e também não encontraram nada, estava tudo vazio. E ela, então, ela é tomada de uma saudade dolorosa. Saudade, né, é uma dor. Saudade é o amor que fica. Ninguém sente saudade do que não foi bom. Alguém sente saudade quando vai ao dentista fazer canal? Nunca. Quer esquecer aquele dia, né? Não quero nem lembrar. A gente fala isso, né? Já quando existe a saudade, nós nos ligamos a ela, né? Com alegria. No outro dia, saiu uma reportagem da Marta Medeiros, lindíssima. A mulher que não chorou no enterro. Era uma mulher que estava no enterro do marido.
E o que aconteceu? Esta mulher não chorava, ela ficou ao lado do caixão e ali ela ria, respirava e aí os fofoqueiros de plantão começaram, né? Tá vendo? Não gostava do marido, deve estar dando graças a Deus. Não. Ela estava naquele momento recordando todos os momentos de felicidade, quando se conheceram, casamento, nascimento dos filhos, todos os bons momentos. Foi isso que ela estava fazendo. Então, essa sua dor foi transformada em boas lembranças, né? E isso são lições que nós precisamos estar muito atentos. Eu tenho por hábito de dizer, eu sei que nem sempre eu acho que sou muito bem compreendida, o Evangelho, ele está em todos os lugares. É na novela que se assiste, é no filme que você viu, é numa situação da rua que você vê. O Evangelho, ele não é um livro parado, ele é um ser vivo. Quem não sabe ler, como é que faz? Não vai conhecer o Evangelho? Como é que a gente faz? E vamos combinar que o Brasil é um país de analfabetos. A doutrina espírita, os integrantes da doutrina espírita são aqueles que têm o maior nível intelectual. Porque lê Livro dos Espíritos e Livro dos Médiuns, lê Joana de Ângeles, não é para qualquer um. Tem que saber juntar as sílabas, né? Então, isso daí nos faz estar atentos. Às vezes é um filme bobo, uma coisa que aparentemente é tola, você está lá rindo, besteira, e ali vem uma lição, vem uma mensagem, né? Olha só, foi muito rápido quando ela teve a impressão de que tinha passado algo por ela, um ventinho, né? E aí, quando ela volta, quem ela vê? Mulher, por que choras? Quem buscas? E ela reconhece a voz de Jesus. E ela então, ele diz, Rabone. E ali ela tem a certeza de que Jesus havia ressuscitado. E ela sai então desesperada para levar esta notícia, né? Então ela pôs-se de pé, saiu correndo e tomou o rumo da cidade para levar essa notícia, para levar a boa notícia. Mas reparou, nós não gostamos muito de boas notícias, não. Nós levamos muitas das vezes o dia todo. Então hoje, com história de internet, ficam lá vendo um monte de besteira, né? Que não acrescenta a nós em nada. Então, a boa notícia nós não queremos. Ontem, aliás, eu vi interessante, eu diria 2 boas notícias, não conhecia mesmo, talvez alguém aqui tenha assistido. Sabão do Morro. Eu não conseguia entender, eu lia, mas não estava entendendo direito. É o seguinte, daqui a pouco eu vou me lembrar o nome do morro, que agora me fugiu. Lá, eles têm um trabalho de transformar o óleo usado em sabão. Gente, todo tipo de sabão, sabão em pedra, sabão líquido, detergente, ali as mulheres trabalham, é recolhido de vários lugares. Eu não sabia, na Rocinha existem 5 restaurantes, vocês precisavam ver o restaurante simples, com jovens trabalhando, olha que maravilha, né? Então, e depois tinha um que costurando, bordando a vida. É uma mulher que fazia já um trabalho social em Paraisópolis, em São Paulo, uma favela, quando ela se depara com uma menina de 14 anos,
que acaba de ter um filho, não tem absolutamente nada, e a família botou para fora. Ela disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa diferente do que eu já faço. Então, elas criam um grupo de trabalho para ensinar a estas mulheres a costurar, a criar, a transformar. Então, você veja bem que existem muitas coisas acontecendo, boas, mas às vezes nós nos esquecemos e nos detemos naquilo que não é bom. E é isso que quando Maria de Magdala sai, gritando, né, que ele existia, ela diz, eu vi o Rabônio, o mestre voltou aos que o amam. Sorria e choravam. E chorava. Deixa eu ver aqui. Conta-me, filha, falou Maria ansiosa, aquela que era a mãe dele. Fala-me tudo, meu filho voltou? Gente, isso aqui tem uma lição muito grande para a gente. Mãe é egoísta. Mãe quer ser a primeira, quer o primeiro beijo, o primeiro abraço, o primeiro telefonema. Imagine Jesus aparecer para outra pessoa. Ela em momento nenhum pergunta, ué, mas como? Não, ela simplesmente, ela só quer saber isso. Só quer saber se ele está vivo. Só quer saber se ela viu. Ela não quer disputar lugar. Porque aquele lugar é dela. E pronto. Né? Olha só. Aí logo, os fofoqueiros de plantão. Não creio, bradou um deles. Ele avançou na sua direção. Olha aqui a violência que todo mundo conhece. Face contraída de ira e desencanto. Antes que ele dissesse alguma coisa, frente ao auditório, perplexo, vociferou. Mesmo que ele viesse, iria apresentar-se a quem? É a ti que ele apareceu? Não creio. Não é possível que ele tenha aparecido exatamente a ela. Mas por que é isso? Porque nós somos carregados de preconceitos. Nós andamos pela rua e hoje isso é um desafio, principalmente para nós mais velhos, né? Que fomos criados dentro de um padrão de elegância, de roupa, disso, daquilo. E quando nos deparamos hoje com as pessoas mais jovens, absolutamente pouco ligando para a roupa, é o short rasgado, nós ficamos indignadas, como se nós tivéssemos alguma coisa com a vida dos outros. Eu não tenho nada com isso, eu não vou responder por nada. Uma coisa é você estar numa condição de orientar, falar, isso é uma coisa. Olha, talvez essa roupa no outro lugar ficasse melhor. Talvez. Mas o outro tem que ter a liberdade de escolha. E nós vivemos sempre com este dedo que aponta. Isso é muito sério. Como se nós fôssemos perfeitos, acima. Quais são os nossos erros? Quando nós temos, porque a gente é coragem, nós temos que ter coragem para ao final do dia se perguntar, né? O que eu hoje fiz de bom? O que eu fiz errado? E o problema não é só identificar, não. Nós temos 3 passos. Identificar o erro, se arrepender do erro e consertar o erro. Às vezes isso é trabalho para uma encarnação. Então não nos cabe este olhar, porque nós não conhecemos nenhuma das histórias que estão por trás das pessoas, né?
Eu, no outro dia, chamei a atenção de um garoto na rua, porque existe um grupo no Meia que eles são conhecidos, eles vendem bala, vem lá. Só que aquilo ali faz parte da milícia. Então, os milicianos distribuem todo esse material para que eles vendam. Então, e como é que você vê isso? Eu já vi assim, dois caras com um saco desse tamanho, cheio dessas coisas para serem vendidas. Os garotos, normalmente, eles estão de bermuda, descalço, quando muito de um chinelo, tá? E tem sempre uma placa que eles estão com fome. Então, eles vêm na frente do carro, eles têm pontos certos de se encontrarem para fazer a distribuição lá, sair para vender. Eles ganham, claro, certamente alguma coisa, e o resto, porque é muita coisa a ser vendida e muitas crianças. Garotada em torno de 13 a 16 anos. Aí você vai dizer, mas você é fofoqueira, hein? Sou. Porque você tem que olhar as coisas para que a gente não saia alimentando também o erro. Mas eu falei, disse assim, eu fiz algum comentário com ele, mas ele me deu uma frase que me sacudiu. Você não conhece a minha vida. Então, muitas das vezes, as pessoas se submetem a uma série de coisas em função das dificuldades e da vida. Eu não posso falar daquilo que eu não vivi, que eu não conheço, que eu não passei. É muito fácil eu dizer, eu não faço. Qual é a minha história? Quais foram as orientações que eu tive na minha vida? Qual foi o amparo? Porque nós temos outro defeito muito grande. Nós temos uma frase horrorosa. Olhamos para uma criança, é um anjinho. Não, é um espírito que está ali. Não tem anjo nenhum. Há muito tempo, passava na televisão uma imagem de uma criança, até uma foto que existia muito antigamente, que os meninos tiravam umas fotos nus, sentadinhos. As mães tinham essas fotos. Então aparecia um garoto sentado, lindo, um bebê lindo. E aí a televisão ficava em absoluto silêncio. Aí você ficava, acho que o som fugiu, você pegava o negócio, nada, continuava. Mais um pouquinho, daqui a pouco estava lá escrito, a data, Adolfo Hitler. Adolfo Hitler foi um bebê no colinho de mamãe, assim como Chico Xavier. Então, quando nós olhamos para as crianças, ali existe uma história. Por isso, olhar para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, como espírito, muda toda a história. Porque, na maioria das vezes, o filho, o neto do vizinho, é mal educado. O meu, personalidade forte. É assim que nós vemos, né? Porque nos convém não ver os defeitos, né? É mais prático, dói menos, né? Dói menos. Olha isso aqui. Ah, não, é nesse aqui. Mãe, a tia lhe apareceu, mas a tia lhe apareceu. Não creio. O outro dizendo, né? Não é possível que ele tenha aparecido exatamente para ela. Eu creio, filha, acentuou uma saudosa mãe. Secreto pressentimento diz-me que meu filho vive. Eu o creio, porque sei que a nossa dor e saudade estão com ele, com a sua saudade se demora em nós. Reparem o que ela fala. Sei que a nossa dor e saudade. Ela, como mãe, não disse que a dor era apenas dela. Ela dividiu a dor dela com Maria de Magdala. Em momento algum, Maria foi invejosa. Ela quis partilhar o sofrimento. Ela não quis que o sofrimento fosse só dela.
Gente, nós na doutrina espírita, nós não temos tanto vamos dizer assim, esse enaltecer, esse respeito, não sei, não é, as palavras estão difíceis para ficarem mais precisas, por Maria. Mas, gente, ela é o grande socorro de todos nós. Minha filha tinha viajado, na época tinha 19 anos, tinha ido para a Índia estudar. E não me perguntem como chegou às minhas mãos, alguém me falou de uma historinha, que era um padre que estava tentando embarcar, levando muitos livros, e estava difícil financeiramente aquilo ali. Aí o outro amigo dele diz assim, faz o seguinte, na hora que você estiver chegando perto, assim, na hora de embarcar, você fala o seguinte, Maria, passa na frente. Maria, passa na frente. Olha, quando consegui falar com a minha filha, disse, olha, qualquer confusão de aeroporto, se lembre disso. Gente, vocês não têm ideia do número de situações dificílimas que ela viveu. É desse tamanhozinho, magrinha, na Índia, carregando toda a sua bagagem, tudo sozinha. E hoje é algo que quando as minhas amigas, ou alguém vai fazer uma cirurgia, vai fazer um exame mais sério, enquanto você se dirigir para a sala, vá repetindo, Maria, passa na frente. E os resultados são sempre maravilhosos. Maria é mãe. Maria não escolhe se o filho é ateu, é bom, é assassino, é alegre, é generoso. Não, ele é meu filho. E como mãe acolhe, né? Olha lá. É comum proclamar-se virtude, meditava a impedir a propagação. Quantas tentações estavam procurando sublimar, só ela o sabia. Gente, muito interessante é que nós, sempre que pensamos nela, claro que pensamos alguém que já superou as suas dificuldades, seus desafios, mas também nós não temos a noção de exatamente quem era esta mulher. Ela, num determinado momento da vida dela, ela tem uma situação financeira muito boa. Ela mora, assim, numa casa, tipo um palácio, mas ela tinha uma questão. Era ordem para os funcionários, os empregados dela. Se alguém bater aqui a hora que for, atenda para dar comida. Então, ela era alguém extremamente generosa. Nós não atinamos nisso. Nós nos esquecemos do mais importante. Nenhuma mulher caminha na prostituição sozinha, né? E onde estão os homens que a assediavam e que iriam à sua casa? Quando ela encontra, né, Jesus, nós vamos até depois chegar com isso aqui, foi na casa de um deles que frequentava lá a sua casa. As mulheres são sempre as culpadas, mas e cadê os companheiros? Estranho, né? No mínimo, a traição tem que ter duas pessoas. Olha só, vamos falar aqui um pouquinho da cidade, tá? Magdala era um centro de comércio e indústria, de muita prosperidade. Para lá ocorriam mercadores e aventureiros do Oriente. Gozava de clima agradável. Estação de repouso recebia viajantes ilustres, nobres gregos e por aí vai, que disputavam as amenidades, conseguindo negócios rendosos e prazeres fáceis
Será que era só lá, nessa época, ou será que isso continua acontecendo? Só para a gente refletir, né? Só para refletir. Também afluíam aventureiros e cortesãs de corpos cansados, que exibiam em luxuosas residências a mercadoria do próprio sofrimento, em noites de orgia e loucura. Em sua casa, recepcionava os homens mais requestados que transitavam pela cidade agitada. Era jovem, corria o capitoso e sedutor, atraindo compradores ricos. Tá. À noite lhe fora comparsa discreta, pois que ao cair das sombras e ao acender das lâmpadas, a velha porta de carvalho e os muros se abriam na via pública, com por preconceitos e hipocrisia, exibiram a honra de apedrejá-la logo que tivesse ocasião. É isso aí. É uma questão, isso aí, de hipocrisia. Palavra dolorosa, aliás, é uma das palavras duras que Jesus apresenta no Evangelho. Hipócritas, né? Porque a gente fala aquilo que não é capaz de fazer. Vamos lá. Na imensa residência rica, cheia de preciosidade, se sentia vazia, vulgar e atormentada. A condição de mulher rica não lhe mudava o caráter infame de pobre meretriz, mercadora dos perfumes da ilusão. Sofria amargura em longas e tristes noites. Olha só, diziam-na endemoniada e temia sê-lo. Então, ali dentro dela existia um grande conflito, né? As lutas. Gente, nós, enquanto espíritas, nós sabemos quantas vezes nós estamos envolvidos por vibrações enfermas, e mesmo nós que já temos algum conhecimento dessa situação, nos desesperamos, ficamos sem saber como sair. É por isso que a gente depois não sabe, nem tem como culpar aqueles que nós vemos. Gente, quando nós olhamos os nossos irmãos drogados, nós estamos vendo o quê? Parecem que não tem alma. Estão lá, um zumbi andando para lá e para cá. Né? Nós estamos vendo isso. Nós apenas chegamos e apontamos como se fosse muito fácil resolver aquele problema. Esses problemas, eles precisam ser resolvidos lá de baixo. Eu trabalhei, paramos na época da pandemia, agora está voltando, com gestantes. Gente, é desesperador. São meninas que engravidam. E o que a gente faz? Aponta só o erro? É contra isso ou aquilo? O que é que se faz? Cada um precisa descobrir o que é que eu posso fazer nesse momento. De que forma eu posso ajudar. E quando eu estou falando de ajudar, não estou falando de ajudar materialmente, não. Eu estou falando de ajudar, muitas das vezes, com a orientação, com a palavra, com carinho, com cuidado, com escutar. Escutar é o maior de todos os nossos trabalhos. As pessoas estão cada dia mais isoladas. Pegam um celular e o mundo está ali. Só que quando a bateria cai, e aí como é que fica? Cadê alguém para me escutar? Cadê alguém para me ouvir? Nós estamos vivenciando isso, né? Durante 9 anos eu fiz um trabalho num presídio feminino. E as 2 primeiras perguntas que eu sempre ouvi: você continua no trabalho do presídio? Porque acho que tudo que querem é que a gente desista. Essa é a primeira questão. A segunda: você não tem medo?
eu não teria medo de ir ao Senado nem ao Congresso. Então, por que vou ter medo de ir ao presídio? Óbvio que não, né? Apenas é uma questão de roupa, né? Eu sempre me lembro, a primeira coisa que a gente nos é orientada é a roupa que a gente deve ir ao presídio. Não pode ir de blusa vermelha, não pode ir com a blusa verde nem a calça jeans, porque é a roupa que elas usam para numa situação qualquer que não ser confundida, né? Aí a gente lembra daquela música, né? Com que roupa eu vou para o samba que você me convidou. Pois é, primeira coisa que você vai pensar, com que roupa eu vou. Mas o que você tem que ir vestida é de carinho, de amor, de compreensão, de não julgamento. Eu tenho certeza absoluta que a maioria dos que aqui estão tem algum amigo, parente, conhecido, vizinho que foi preso. Ponto. Mas isso a gente não fala. Então, lá, qual era o que foi que eu aprendi? Primeira coisa, não julgar. Por favor, só não julgava elas, tá? Porque realmente aquilo, a diretora, no primeiro dia que eu cheguei lá, ela falou sobre isso, né? Elas já foram julgadas, não precisam do julgamento de vocês, ponto. Esse foi o primeiro ponto. Depois, você, ao conviver com elas, naquele momento nós estamos convivendo com o que ela tem de melhor. Porque o que ela tem de mal, já botou ela lá, não é problema meu. Mas eu tenho que trabalhar o que ela tem de bom. Vocês não têm a ideia da saudade que eu tenho desse trabalho. Por quê? Porque hoje nossa cidade está cada dia mais violenta. Eu ficava numa área em que existem, em Benfica, 4 unidades prisionais que tem ali. Meu marido ficava sentado num botequim, lendo o jornal, como está lá embaixo agora, me aguardando para ir para casa. Então, a violência está muito grande, uma área muito perigosa. Ele tem 78 anos, eu vou fazer 77, não dá mais, gente. A gente tem que ver o que a gente consegue fazer. Agora, vou dizer a vocês, nunca recebi tanto carinho, tanto amor, tanto respeito como ali dentro. Era um troço impressionante. Por que faltou semana passada? Eu fiquei te esperando desde as 10 horas e você não veio. Olha. Elogiava o seu cabelo, elogiava a sua roupa. Teve um dia que tinha uma lá falando, fazendo uma confusão. Menina, pelo amor de Deus, se você continuar assim, eu juro que eu vou te dar umas palmadas. A senhora tá engraçada, parece até a minha mãe. E elas, às vezes, assim, sem querer, nos chamavam de mãe. Seguravam a nossa mão. Brigavam para sentar perto, que nem criança na escola, querendo chegar perto da professora. Então, eu estou tirando o que fizeram de errado? Não. Mas elas não são apenas o erro. Assim como Maria de Magdala. Ela conseguiu sair daquela dificuldade. Ela conseguiu, como? Uma empregada diz a ela, ele hoje está por aqui, vá conversar com ele. E ela então vai para encontrar Jesus junto com a multidão. E ao ouvir as suas palavras, algo se transforma. E depois ele diz a ela, né? A tua fé te salvou. Vá, a mesma para todos, vai e não voltes a pecar. E ela passa a ser uma trabalhadora fiel, acompanhando, apesar de ser sempre espizinhada por todos que estavam à volta. Todos. Mas ela não desiste. E depois vai trabalhar cuidando dos rancenianos. E é ali que ela adquire também a rancenise. Acabou. Ao desencarnar do seu corpo, as feridas eram pontos de luz. Meus amigos,
Era isso que eu gostaria de conversar com vocês, que a gente tenha mais compreensão, compaixão para aqueles que estão no erro. Não é aceitar o erro, mas compreender o que erra e oferecer realmente uma oportunidade, com uma palavra, com uma oração. É isso que nós, porque só nós poderemos nos transformar. Ninguém. Nem Jesus transformou ninguém. Ele trouxe as orientações e cada um usava e se transformava através dele. Mas essa transformação é um trabalho que é nosso, mas cabe a cada um de nós apoiar aquele que sofre. Maria de Magdala, ela representa cada um de nós que aqui está presente, porque todos nós temos ainda muito a nos consertarmos. Muita paz a todos, graças a Deus. Muito obrigada, Leda, né? Que a gente possa refletir nos nossos erros e acertos, né? A gente fica lembrando dessa presença de Jesus, né? Naquele momento em que ela está lá no túmulo, né? Aparecer para quem, né? Para Maria de Magdala, né? Essa que todos chamavam de pecadora, não é? E Jesus, na verdade, viu o que há de melhor, né, Leda, nessa criatura, como ele vê em cada um de nós o que nós temos de melhor. Isso é maravilhoso, esse é aquele abraço amigo dizendo para cada um de nós, façam as melhores escolhas. Fique sempre com esse evangelho de luz em nossas vidas, para que a gente possa, naquele momento em que a gente tem a necessidade, seremos abraçados por ele, né? Pelo Mestre Jesus. É interessante que para quem ele escolheu aparecer, não foi para sua mãe, foi para aquela que se tornou essa rede vida, né? Rede viva, né? Ela percebeu o recado e se transformou. Tem que ter coragem, né? Não tem? A gente tem que olhar, às vezes a gente não percebe as nossas mazelas, né? Os nossos equívocos. A gente gosta de passar paninhos quentes, né? Mas, na verdade, a coragem de mudar. Esse é o convite de hoje que a Leda nos traz, né? Que a gente tenha essa coragem para olhar para nós mesmos, perceber os nossos equívocos e sermos, a cada dia, outra pessoa, seguindo o caminho mais acertado. Muito obrigada, que Jesus te abençoe. Leda, você poderia fazer a nossa prece de encerramento? Então, vamos ouvir a prece e vamos aguardar para que a gente possa receber o passe, tá bom? Obrigada. Graças a Deus, Senhor Jesus, Mãe Santíssima, bondosos trabalhadores da casa de Miguel, aqui estamos nesta manhã, trazendo os nossos desafios. Alguns, Senhor, tão cansados, outros sem esperança, alguns enfermos. Mas, Senhor, se nos levantamos para aqui chegar, é porque temos a certeza de que há uma melhor escolha. Abençoe, Senhor, a todos nós que aqui nos encontramos, aqueles que aqui não puderam chegar, a multidão que perambula pelas ruas, perdidos, Senhor, aqueles que se encontram nas penitenciárias, nos hospitais, os nossos irmãos no Rio Grande do Sul, passando por tantas dores. Ó Senhor, que a tua paz, que o teu equilíbrio, que a tua esperança possa tocar os nossos corações. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus. Na época passada ela viveu
no meio de alegrias e tristezas. Para alguns, uma mulher sem rumo, para outros uma festa. Durante muito tempo se escravizou, vivendo nas veredas da ilusão, cansada de viver na solidão. Passou a vender distrações. Maria de Magdala, quem lhe salvou? Maria de Magdala, quem lhe curou? Diga pra nós. Jesus, foi Ele que me amou. 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 Um dia ela ouviu que um homem santo chegava para salvar o pecador. Cheia de esperanças, foi escutado, falando de um reino sem dor. Não conseguiu reter o choro forte, de tanta dor na alma pensou na morte. Mas ele só falava de vida eterna e que o amor liberta. Maria de Magdala, quem lhe salvou? Maria de Magdala, quem lhe curou? Diga pra nós.